Você já sentiu como se estivesse batendo em uma porta de bronze? Uma porta que simplesmente não se abre, não importa o quanto você ore, o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce. Parece que a bênção está logo ali, ao alcance das mãos, mas algo invisível a impede de chegar até você. Você se vê cercado por muros que limitam seus sonhos, sua família, suas finanças e principalmente sua paz de espírito. Essa sensação de estagnação, de lutar sem avançar, pode ser uma das experiências mais frustrantes da jornada de fé. Ela nos leva a questionar: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não vê a minha luta? Será que a vida abundante que o Senhor prometeu não é para mim? Se essas perguntas já ecoaram no seu coração, eu quero que você respire fundo, pois a mensagem de hoje foi preparada por Deus especialmente para a sua vida. Nós vamos descobrir juntos, não apenas uma fórmula, mas um princípio espiritual poderoso, uma chave que abre as portas que pareciam travadas para sempre. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma verdade transformadora, escondida em uma das orações mais curtas e poderosas da Bíblia. Uma oração que tem o poder de romper os limites, de alargar as fronteiras da sua vida e de liberar um fluxo de prosperidade divina que vai muito além do dinheiro. Falamos de uma prosperidade completa que toca sua alma, suas emoções, seus relacionamentos e seu propósito. Muitos leem a Bíblia, mas poucos compreendem os segredos espirituais que Deus plantou em suas páginas. E hoje, um desses segredos será revelado a você. O que vamos conversar aqui tem o potencial de mudar a sua perspectiva sobre a oração e sobre como Deus deseja operar em sua história. Portanto, prepare o seu coração, pois as palavras que você ouvirá não são minhas, mas um eco da voz de um Deus que se especializou em transformar cenários de impossibilidade em testemunhos de vitória. O conceito de prosperidade no mundo de hoje foi distorcido. As pessoas pensam em carros de luxo, mansões e contas bancárias recheadas. E embora Deus não seja contra as bênçãos materiais, a prosperidade divina é infinitamente maior. Ela é a paz que excede todo o entendimento em meio à tempestade, como Paulo sentiu na prisão. É a alegria que não depende das circunstâncias, como a que Davi expressava em seus salmos. É a saúde emocional para amar, perdoar e construir relacionamentos que glorificam a Deus. É ter sabedoria para tomar decisões, força para vencer as tentações e, acima de tudo, uma intimidade tão profunda com o Pai que sua presença se torna o seu maior tesouro. Prosperidade divina é ter a sua vida tão alinhada com o propósito de Deus que você se torna um canal de bênçãos para todos ao seu redor. É sobre isso que falaremos, como acessar através da oração essa vida plena e abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Para entendermos a chave que abre essa porta, precisamos viajar para o Antigo Testamento, para o livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Em meio a uma longa lista de genealogias, nomes que muitas vezes pulamos em nossa leitura, a Bíblia faz uma pausa surpreendente para destacar um homem. Um homem cuja história poderia ter sido apenas mais uma na multidão, mas que se tornou um gigante espiritual por causa de uma única e ousada oração. O nome dele era Jabés. A Bíblia nos diz algo curioso sobre ele no versículo 9. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O próprio nome dele significava dor ou tristeza. Imagine começar a vida com um rótulo desses. Tudo em sua história parecia apontar para um destino de sofrimento e limitação. Ele nasceu em dor, foi nomeado pela dor, e as expectativas sobre ele eram provavelmente de uma vida dolorosa. Quantos de nós nos sentimos assim? Marcados por um passado, por uma palavra negativa, por uma circunstância que insiste em definir quem somos.
Jabés carregava no nome a profecia de uma vida difícil, mas aqui está o ponto de virada, o momento que ecoa pela eternidade e chega até nós hoje. Jabés se recusou a aceitar o destino que seu nome lhe impunha. Ele sabia que havia um Deus em Israel que era maior do que sua dor, maior do que sua história e maior do que as limitações humanas. Então, ele fez algo que mudou tudo. Ele orou. Não foi uma oração longa nem teologicamente complexa. Foi uma oração sincera, vinda do fundo de uma alma que ansiava por mais. O versículo 10 nos revela essa oração poderosa. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos alargares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos analisar cada parte dessa oração, pois aqui reside o segredo. Ele começa pedindo para ser abençoado muitíssimo. Ele não pediu uma bênção pequena, uma ajuda qualquer. Ele pediu uma bênção transbordante, superabundante. Isso nos ensina a primeira lição. Não tenha medo de pedir grande a um Deus que é grande. Ele não se ofende com a nossa ousadia. Ele se agrada da nossa fé. Ele é o dono de tudo e anseia por derramar sobre nós bênçãos sem medida. Sua capacidade de nos abençoar é infinita. O que limita o fluxo é o tamanho do nosso pedido, a dimensão da nossa fé. A ousadia de Jabés em pedir uma bênção muitíssimo grande nos ensina a ajustar a nossa perspectiva ao tamanho do nosso Deus. Mas ele não para por aí. Imediatamente após pedir a bênção, ele especifica o que essa bênção deveria fazer. E meus termos alargares. Em outras traduções, lemos: alarga as minhas fronteiras. Que pedido espetacular! Jabés, o homem cujo nome significava dor e limitação, estava essencialmente orando: Deus, quebra os muros que me cercam, expanda o meu território, a minha influência, a minha capacidade de realizar e de ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Isso vai muito além de um simples pedido por mais terras ou gado. É um clamor da alma contra a estagnação. É a recusa em viver uma vida pequena, restrita, definida pelas circunstâncias do nascimento ou pelos traumas do passado. Jabés estava dizendo: Senhor, eu não aceito os limites que o mundo, o inimigo e até mesmo a minha própria mente tentam me impor. Eu quero o território que o Senhor tem para mim. E essa oração ecoa diretamente no seu coração hoje. Quantas fronteiras invisíveis estão limitando a sua vida agora? Talvez seja a fronteira do medo que te impede de iniciar aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez seja a fronteira de uma mentalidade de escassez que te faz acreditar que nunca haverá o suficiente. Pode ser a fronteira de um relacionamento que não avança, de uma carreira estagnada ou de um ministério que não cresce. Deus está te chamando hoje, através do exemplo de Jabés, a orar por um alargamento de fronteiras. Peça a Ele para expandir sua mente, para te dar novas ideias, novas estratégias. Peça a Ele para expandir sua influência, para que sua vida seja um testemunho que alcance mais pessoas. Peça a Ele para expandir seus recursos, não para o seu próprio deleite, mas para que você possa ser um abençoador ainda maior no reino. A prosperidade divina começa quando nos recusamos a acampar dentro dos limites do nosso passado e ousamos pedir a Deus o território que Ele nos prometeu. No entanto, Jabés era sábio. Ele sabia que o crescimento pelo crescimento pode ser uma armadilha perigosa. A expansão sem a presença de Deus pode levar à arrogância, ao orgulho e à queda. É por isso que a terceira parte da sua oração é talvez a mais crucial. E a tua mão for comigo. Isso é tremendo. Ele está dizendo: Senhor, eu quero que as minhas fronteiras sejam alargadas, mas eu só quero isso se a tua mão estiver me guiando, me sustentando e me protegendo em cada passo do caminho.
A mão de Deus na Bíblia simboliza seu poder, sua aprovação, seu favor e sua direção. Jabés não queria apenas a bênção, ele queria o abençoador. Ele não queria apenas o território, ele queria a presença do rei. Isso nos ensina uma lição fundamental sobre a verdadeira prosperidade. Ela não é sobre o que nós temos, mas sobre quem está conosco. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a doce presença do Espírito Santo? De que vale ter o maior ministério, a empresa mais bem-sucedida, se a mão de Deus não estiver sobre você? Essa é a oração de dependência que equilibra a oração de ousadia. Deus, me faça crescer, mas me mantenha humilde. Aumente minha responsabilidade, mas aumente também a minha dependência de Ti. Abra portas para mim, mas não me deixe passar por nenhuma delas se o Senhor não for comigo. O teólogo Charles Spurgeon, comentando sobre este ponto, disse que a mão de Deus conosco é o que transforma o trabalho em ministério, a dificuldade em oportunidade e o sucesso em glória para Deus. Quando a mão de Deus está sobre nós, recebemos sabedoria sobrenatural para tomar decisões. Recebemos força para perseverar quando o cansaço chega. Recebemos proteção contra as armadilhas que o inimigo prepara no caminho do crescimento. Eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você refletisse com sinceridade. Em qual área da sua vida você precisa que Deus alargue as fronteiras? É no seu casamento? Nas suas finanças? Na sua saúde emocional? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente de fé uns pelos outros. Sua vitória pode inspirar alguém que está quase desistindo. Muitos buscam a bênção e se esquecem de buscar a mão que abençoa. Correm atrás do crescimento e se distanciam daquele que provê o crescimento. O segredo de Jabés, o segredo da prosperidade que permanece, é a união da ambição santa com a dependência total. É olhar para o horizonte e pedir a Deus por mais, enquanto segura firmemente em sua mão, sabendo que sem Ele nada podemos fazer. E essa dependência nos leva ao último pedido de Jabés, um pedido que funciona como um escudo divino sobre todas as outras bênçãos. Uma proteção que garante que a prosperidade não se torne uma maldição. E essa é a chave final que vamos desvendar. A peça que completa esse quebra-cabeça e libera o poder total desta oração em sua vida. Continue comigo, pois o que Deus tem para nos revelar vai fortalecer a sua jornada de uma maneira que você nem imagina. Já desvendamos a ousadia de Jabés em pedir uma bênção sem limites, o anseio por expandir suas fronteiras e a sabedoria de desejar a mão de Deus em cada passo. Mas a oração dele não termina aí. Ele conclui com um pedido que é o selo de proteção sobre tudo o que pediu antes. É a chave que garante que a bênção não se transforme em maldição. Ele ora: "E fizeres que do mal não seja afligido." À primeira vista, pode parecer um pedido simples, quase óbvio. Quem não quer ser livre do mal? Mas o contexto aqui é tudo. Jabés faz esse pedido imediatamente depois de pedir por crescimento, por expansão, por mais responsabilidade. Isso nos revela uma profunda verdade espiritual. Com um novo nível, vem um novo diabo. Com maior território, vem maior oposição. Com mais bênçãos, vem mais tentações. Jabés, com uma sabedoria inspirada por Deus, antecipou um perigo que derruba muitos homens e mulheres de fé, o perigo do próprio sucesso. Quando Deus alarga nossas fronteiras, nossa visibilidade aumenta. E isso pode atrair a inveja, a crítica e os ataques daqueles que não se alegram com a sua vitória. Mas o mal não é apenas externo. O mal mais perigoso é aquele que pode brotar dentro de nós quando somos abençoados. É o orgulho que nos faz pensar que conquistamos tudo pela nossa própria força. É a arrogância que nos faz tratar os outros com desprezo. É a tentação de nos apegarmos tanto à bênção que nos esquecemos do abençoador. É o risco de o dinheiro, o status ou a influência
se tornarem ídolos em nosso coração. O que Jabez estava orando era: Senhor, me abençoe tanto, me leve tão longe, mas por favor me proteja do mal que essa própria bênção pode atrair ou criar em mim. Não permita que a tua dádiva me cause dor. Essa é uma das orações mais maduras e necessárias que podemos fazer. É o reconhecimento de nossa própria fragilidade. É dizer: Deus, eu confio no teu poder para me abençoar, mas eu também desconfio da capacidade do meu próprio coração de se corromper. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, viveu isso na pele. Ele foi abençoado, teve suas fronteiras alargadas, tornou-se o rei de Israel. Mas no auge do seu poder, ele caiu. Ele não estava em uma batalha, não estava fugindo de Saul. Ele estava no terraço do seu palácio, um lugar de conforto e ociosidade, e foi ali que o mal o afligiu. A bênção do reino e da paz momentaneamente o levou a baixar a guarda. A oração de Jabez é um antídoto contra isso. É um pedido diário para que Deus guarde o nosso coração de toda a soberba e nos livre das armadilhas que o inimigo prepara justamente nos lugares de maior vitória. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida? Já sentiu o poder transformador dele em um momento de dificuldade? Ou talvez já percebeu a necessidade de proteção justamente quando tudo começou a dar certo? Compartilhe conosco nos comentários. Seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para vigiar e orar. A verdade é que a prosperidade divina não é a ausência de lutas, mas é a presença da proteção de Deus em meio a elas. É ter a certeza de que, não importa o quão alto Deus te leve, a sua graça te sustentará e o seu poder te guardará de todo mal. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jabez entendeu esse princípio séculos antes. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não é apenas ter mais, é ser mais protegido. Eu convido você agora a fechar os olhos por um instante, onde quer que você esteja, e pedir a Deus com sinceridade: Pai, fortalece a minha fé, guarda o meu coração do orgulho, livra-me das ciladas do inimigo e não permita que as bênçãos que o Senhor tem para mim se tornem uma fonte de dor. Proteja-me de todo mal. Analisamos cada pilar desta oração monumental: a ousadia de pedir, a visão para expandir, a dependência da presença e a sabedoria para pedir proteção. Cada parte é essencial, como os 4 pilares que sustentam um grande edifício. Mas a parte mais gloriosa, o que coroa toda essa história, é o que a Bíblia diz a seguir. É a resposta de Deus a um homem que ousou orar de forma diferente. E na nossa parte final, vamos descobrir não apenas o que Deus fez por Jabez, mas o que ele está pronto e desejoso para fazer na sua vida, quando você ousa alinhar o seu coração com o dele e orar com a mesma fé e a mesma intensidade. Não saia daí, porque a conclusão desta mensagem tem o poder de inaugurar um novo tempo na sua história. Nós caminhamos com Jabez, sentimos o peso do seu nome, a dor de sua história. Ouvimos a ousadia em seu pedido por bênçãos, a visão em seu clamor por fronteiras mais largas, a humildade em sua súplica pela mão de Deus e a sabedoria em seu pedido por proteção contra o mal. A pergunta que ecoa através dos séculos é: o que Deus fez diante de uma oração tão completa, tão sincera, tão alinhada com o desejo do seu próprio coração de abençoar? A resposta da Bíblia é uma das frases mais poderosas e encorajadoras de todas as Escrituras. O final do versículo 10 de 1 Crônicas 4 declara, de forma simples e definitiva: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ponto final. Sem negociação, sem demora, sem pré-requisitos. Deus ouviu e Deus respondeu. Ele olhou para o homem chamado Dor,
e o transformou em um monumento de sua graça e poder. Ele pegou o homem que deveria viver uma vida limitada e alargou seu território de tal forma que ele se tornou o mais ilustre de seus irmãos. Isso não é apenas uma história bonita de um livro antigo. Este é um retrato do caráter do nosso Deus. É um convite para você. O mesmo Deus que ouviu Jabez é o seu Deus hoje. O mesmo poder que transformou a história dele está disponível para transformar a sua. Talvez você tenha entrado neste vídeo se sentindo como Jabez no início, marcado pela dor, limitado por um nome, por um diagnóstico, por uma dívida, por um passado. Você tem orado, mas talvez com medo de pedir muito, talvez aceitando as fronteiras que lhe foram impostas, talvez tentando fazer tudo na sua própria força e se esquecendo de clamar pela mão de Deus e por sua proteção. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para orar como Jabez, para se levantar contra o destino que o mundo escreveu para você e reivindicar o destino que Deus planejou. Ouse pedir a Ele uma bênção muitíssimo grande. Peça a Ele para alargar as fronteiras da sua mente, da sua família, do seu ministério. Clame pela sua mão sobre cada projeto e dependa dele. E, acima de tudo, peça que Ele te guarde de todo mal, para que a sua vida seja um testemunho puro do favor dele. A prosperidade que Jabez experimentou é um vislumbre da prosperidade suprema que Deus nos oferece. A maior fronteira que precisava ser alargada não era entre Jabez e suas terras, mas entre a humanidade e Deus. Essa fronteira, criada pelo pecado, nos separava da vida abundante e eterna. Mas há 2000 anos, em uma cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou a ponte. Ele tomou sobre si a nossa dor para que pudéssemos receber o seu nome. Ele rompeu o véu e abriu um novo e vivo caminho até o Pai. A maior prosperidade não é ter tudo o que você quer na terra, mas é ter a garantia da vida eterna com aquele que te criou. É ter seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida. Se você nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, de reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador, eu quero te fazer um convite. A oração mais importante da sua vida não é a de Jabez, mas a oração de entrega. Onde você estiver, diga com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu Salvador. Alarga as fronteiras da minha vida para a eternidade. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração, você acabou de começar a maior jornada da sua vida. E a vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. O próximo passo é encontrar uma igreja, uma comunidade de fé, onde você possa crescer, aprender e ser fortalecido. Procure uma igreja que pregue a Bíblia e onde você sinta a presença de Deus. Congregar é fundamental para a sua nova caminhada. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Cada compartilhamento é uma semente de esperança plantada na vida de alguém. Deixe também o seu comentário, pois a sua experiência fortalece a todos nós. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo com a gente. Que a bênção de Jabez te alcance e que as fronteiras da sua vida sejam alargadas para a glória de Deus.